Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, né? Uma programação bastante cheia, né? Digamos assim, por conta muito da greve aí dos metroviários, da qual, né? O Mesa de Debates declara todo o apoio. E no dia de hoje, né, vamos debater um pouco mais sobre Correios, trazendo aqui as visões de várias pessoas que atuam politicamente dentro da categoria. E uma delas é o Carlos Mesala, né? Ele que é dos Correios e também militante do Partido Comunista Brasileiro. Né? Inclusive uma pessoa que eu já queria entrevistar há bastante tempo, desde a época das eleições. Mas sem muita demora, tudo bem, Carlos? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, meu, saudação a todas e todos, enfim, é sempre bom ter uma oportunidade de conversar com camaradas que divulgam a luta dos trabalhadores, as lutas sociais, né, que tem um programa que tem esse caráter de trazer esclarecimento, né, para o povo brasileiro, né, para a classe trabalhadora, para trazer esse conhecimento. Então, é um momento sempre importante, fico feliz de estar aqui presente, né, já saúdo, então, o Guilherme, né, agradeço esse convite, e, bom, eu sou Carlos Messala, sou um trabalhador dos Correios, já estou há 20 anos, né, na empresa de Correios e Telégrafos, como tu disseste, sou militante do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, né, estava com a tarefa, né, de concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, né, foi um momento importante aí tanto para o nosso partido aqui no estado como também no Brasil inteiro, que em várias capitais aí nós estivemos, né, em vários estados a gente esteve disputando, e isso foi importante, é um momento importante também para marcar esse espaço e dizer que existe sim uma possibilidade além do que a gente já imagina da esquerda, né? E tem espaço sim para a gente galgar, né? Nós como classe trabalhadora. Então, eu sou Carlos Messala, um trabalhador de base, um lutador e sempre disposto a fazer os enfrentamentos contra o grande capital em prol aí da classe trabalhadora. Opa, maravilha. Então vamos aí para a primeira pergunta, Carlos. Conversando aí com alguns, né, dirigentes aí sindicais dos Correios, né, muitos afirmam de maneira positiva de que, né, com o governo Lula o risco dos Correios de ser privatizado é menor ou não existe. Eu queria saber aí por parte de você, você concorda com essa mesma avaliação ou não? Olha, Guilherme, não tem como não ter uma perspectiva positiva, né, com o governo Lula. Ainda mais se a gente fizer uma comparação com o governo que estava aí até poucos dias atrás, que foi um governo nefasto para a classe trabalhadora e para os Correios não foi diferente. Né? Houve perseguição, sucateamento dos Correios, uma tentativa diuturnamente aí para macular a imagem dos trabalhadores dos Correios, né? Não só da empresa, mas também como dos trabalhadores dos Correios, né? Colocando em xeque toda uma história, uma história bonita, né? E de importância para o Brasil, que é a história dos Correios e de seus trabalhadores. Então, esse governo tentava privatizar de todas as maneiras, fez, fez de tudo para que isso acontecesse, e por muita luta dos nossos sindicatos, das federações, é que nós conseguimos combater, ajuda da classe política, né, deputados, senadores também abraçaram essa luta, e a classe trabalhadora, de forma geral, também, quem tinha consciência, compreendia a importância, sim, dos Correios e que não poderia ser entregue ao capital estrangeiro, enfim, entregar de mão beijada, né, os Correios. E hoje nós vivemos num outro momento, né, aonde que a gente acredita, sim,
a privatização ela está fora de contexto, tanto que já foi colocado, né, foi retirado tanto o Correios como a Petrobras, né, ali daquele grupo de empresas que estavam sendo analisadas, que estava sendo feito algum tipo de análise para privatização. Então, isso já é um sinal, um sinal claro de que a proposta desse governo não é privatizar, e nós queremos muito, sim, que tenha um investimento forte, né, dentro dos Correios. E acreditamos que o governo Lula vai fazer isso. Vai ser um momento que é importante, como eu digo sempre, não só para os trabalhadores dos Correios, para a empresa do Correios e Telégrafos, mas como para a população brasileira. Porque os Correios, ele tem uma importância não para mim, que sou o trabalhador ali, não para nós que estamos ali no dia a dia. Claro que tem a importância para nós, mas a importância fundamental dos Correios é para a classe trabalhadora, é para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, é para a sociedade brasileira, é uma empresa pública que tem que continuar sendo pública e ser bem estruturada. Tem seus problemas hoje dos Correios, né, mas nós acreditamos sim, plenamente, que esse governo vai atender dessa forma, né, e o movimento sindical sempre atento, né, porque eu acho que um governo, ele mesmo dito sendo da esquerda, tudo, o movimento sindical não pode fechar os olhos. Então, se tiver algum movimento onde que nós entendemos que tenha que ser falado, que tenha que ser feito algum tipo de movimentação, essa movimentação vai ser feita. Mas hoje, a leitura que nós temos é uma leitura benéfica, sim, uma leitura de que vai ser um novo tempo, não só para os trabalhadores, mas como para toda a empresa dos Correios e para a população brasileira. Maravilha, então vamos seguir a nossa entrevista. E Carlos, para você, por que os Correios não podem ser privatizados? Bom, como eu estava dizendo, o Correio, ele é muito mais do que pura e simplesmente a entrega da carta, né? A entrega da carta até ela já ficou um pouco para trás. E lembrando, veja só, podemos começar essa conversa já falando só já desse ponto. A carta, hoje em dia, nos grandes centros, é uma coisa obsoleta. Tu tem ali teu celular, tu vai mandar uma mensagem rápida, já recebe a mensagem, não vai precisar daquela questão da carta. Mas vejam vocês, nesse Brasil continental, existem lugares ainda que o meio de comunicação ainda é pelo telegrama e pela carta. Ainda há uma importância dos Correios, uma importância social. E é essa importância que eu vou chamar a atenção de vocês. Quando tu perguntas, né, por que ele não deve ser privatizado? Porque sua importância social, a importância dos Correios na questão de ligar os pontos mais distantes desse país, levar informação, levar a possibilidade de comunicação e de outras coisas mais, como, por exemplo, alimentos, materiais didáticos. E isso, uma empresa que pegue os Correios, que pegue toda a nossa malha logística, ela não vai ter interesse na questão social. Ela vai pensar, logicamente, na leitura deles, mas uma leitura capitalista, de ganho versus ganho. Ele vai querer ganhar cada vez mais. Vejam vocês que, por exemplo, eles queriam privatizar os Correios, colocaram como o valor de venda dos Correios em 1 bilhão e 200. O nosso lucro líquido foi de 3 bilhões e 700. Muito desse lucro que nós tivemos foi através de todas essas empresas que tem, né, hoje de vendas, enfim, de aplicativos, desde Mercado Livre, Shopee, todas as que vocês podem imaginar, Magazine Luiza, Americanas, todas elas, em muitos lugares, eles têm a própria entrega deles, mas disputando conosco nos grandes centros, mas como eles têm uma plataforma na internet, eles vendem para o Brasil inteiro. E aí, quando começa a ficar um pouquinho mais distante, já não começa a ser interessante para eles. Essa é a leitura do capital. Se tu mora distante, se tu não está nos grandes centros, eles começam a perder o interesse para ti. Para eles não perderem esse nicho também, o que eles fazem? Todas essas empresas têm contrato com o Correio. Então, assim, em todos aqueles recantos do Brasil mais longínquos, de todas essas empresas que vocês podem imaginar que vocês compram na internet, quem vai entregar é um trabalhador dos Correios. E não precisa nem ser nesses lugares mais longínquos. Os lugares também dentro dos grandes centros e que eles acham que não seja
interessante na questão capital para eles, eles fazem um contrato e mandam os Correios entregar. Então, assim, isso fica nítido que o Correio tem essa importância, e se for uma empresa privada, ela não vai ir em todos os locais, não vai fazer o trabalho assistencial, não vai fazer o balcão do cidadão, não vai ter a preocupação de fazer o CPF, como o trabalhador dos Correios faz, né, como as agências dos Correios fazem, tem à disposição, balcão do cidadão, de tu poder de discutir as tuas dívidas do Serasa, enfim, fazer uma análise dentro de uma agência dos Correios. Em muitos lugares, ainda o Correio ainda é banco postal. Então, chip dos Correios, pouca gente sabe, nós temos um chip, um telefonezinho, um chip de telefone dos Correios, igual tem das outras operadoras, tem um dos Correios. E por que não tem grande propaganda? Porque ele tem uma questão, ele é social. Porque naqueles lugares onde essas empresas não botam antena e não vão lá vender o seu chip, tu entra lá numa agência, lá no interior mesmo do Brasil, que vai ter uma agência dos Correios, tu vai entrar dentro daquela agência, tu vai poder comprar um chipzinho dos Correios. Então é todo esse trabalho que é feito dos Correios na questão social. E a importância social dos Correios é que não se pode perder. E é isso que, se entregarem eles para a iniciativa privada, como via de regra, não só os Correios, mas como toda a máquina pública, quando geralmente entregam, né, para iniciativa privada, eles vão visar, obviamente, o lucro e a questão social, as pessoas que mais necessitam vão ficar a ver navios. Então, por isso que nós defendemos plenamente a questão dos Correios, dele se manter público, né, 100% público e estatal. Certo, eu vou falar uma avaliação minha, né? E inclusive uma avaliação minha como um usuário, Sim. né? Eu particularmente acho que o serviço dos Correios dá de 1000 a 0, né? Dos serviços aí de entregas do capital privado, né? Porque sempre quando eu peço coisa, ainda que seja coisa supérflua ou coisa assim fútil perto de muitas das coisas que os Correios entregam, né? A demora, né, da entrega dos Correios é bem menor do que a demora da entrega aí desses serviços. Eu queria saber por quê. Qual que é a diferença aí, né, desse tipo de serviço, né, dos Correios aí para esses setores privados? Bom, na verdade, é a nossa malha logística, né, como eu tinha falado antes, assim, né, um país em dimensões continentais, né, então, assim, alguns lugares que tu imagina que vai chegar, sei lá, mas a encomenda lá vai chegar só daqui a 10 dias para determinado lugar, não, e quando tu vê, ela vai chegar em 1, 2 dias, sabe, é uma coisa espantosa. E aí, o que acontece? As demais empresas, da iniciativa privada, elas não têm essa malha logística que nós temos, e veja bem, não tem interesse de fazer grandes investimentos, porque nós temos, por exemplo, assim, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, certo? Eu vou falar lá da outra ponta, sei lá, do Rio Grande do Norte. Então, assim, ó, a malha logística nossa, ela tá pronta, sabe? Tipo, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Acre. E então, assim, ó, uma empresa que venha querer disputar com os Correios, ela vai ter que construir tudo isso. E isso demanda um grande capital, um grande custo. E aí o que acontece? O valor, né, o valor que vai ser comercializado, ou que ele vai colocar das encomendas deles, das postagens nessa empresa, eles vão elevar. Naturalmente, eles já vão botar alto o valor, porque eles estão ali, eles não estão para brincadeira, como eles dizem, eles estão ali para ganhar dinheiro e mais dinheiro. Mas eles, por conta de investimentos que eles tenham que fazer, eles vão acabar botando mais grana. Então, assim, hoje eles não têm esse investimento. Hoje eles não querem fazer esse investimento. Então, existem já até algumas empresas, vejam bem, algumas empresas até entendem assim, que da não privatização mesmo dos Correios, porque é a chance, começaram a ter esse link, porque na hora de privatizar vai ter um dono nos Correios. Toda essa malha logística vai ter um dono. Hoje é os Correios que pode atender a quem quiser. Então nós podemos montar uma empresa de logística e usar os Correios, né? Nós vendemos pela internet e vamos escoar nossa carga pelos Correios. Na hora que aqui se for privatizado, isso não vai acontecer.
Então, assim, as empresas hoje, elas não têm essa malha logística, elas não têm esse dinamismo dos Correios, não tem, muitas delas não têm a expertise aí que nós temos de anos de Correio. Temos nossos problemas, muito por conta desse sucateamento que eu te falei, né? Um sucateamento que vem aí já de longa data, né? Uma pena, né? Nós não temos concurso, já vai fazer 11 anos aí, mais de 11 anos, então urge a necessidade, isso é uma das coisas que nós pensamos muito e queremos muito que esse governo tenha essa sensibilidade de fazer um concurso dos Correios, porque imagina aí, em mais de em uma década, quantas pessoas saíram, então, saíram dos Correios por vários motivos, enfim, né, e nossos quadros diminuíram, então, e a demanda aumentou, e mesmo essa demanda aumentando, como tu disseste, nós conseguimos atender. Houve uma campanha para colocar, como eu falei, uma mácula na questão da entrega, na deficiência da entrega dos Correios, e isso não existe. Pode acontecer um caso ou outro, isso é óbvio, né? Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse assim que não acontece problemas. Claro que tem problemas, né? Óbvio, em qualquer empresa, em qualquer entrega, em qualquer empresa de logística vai acontecer. Só que os nossos são pífios, assim, o número de problemas que nós temos em relação à excelência da entrega dos Correios. E é isso que, como eu te falei, é por conta de toda uma estrutura que nós temos, é por conta de toda uma expertise que os Correios têm na questão da entrega e de como ser feito isso, né? E muito também porque as demais empresas elas não querem investir e tem um serviço que não é nem próximo ao que é os Correios entregando. Por isso que, como tu disseste, nós vamos de 10-0 aí, na grande maioria das empresas, na questão tanto das entregas, como também na questão de valores. Isso também é muito importante dizer, porque linka com a pergunta anterior, da questão da não privatização, né? Hoje, muitos até podem, assim, como eu falei, né, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. O camarada pode chegar na agência do Rio Grande do Sul, perguntar para os Correios assim, quanto que vai dar? Aí a gente dá o valor, para o Rio Grande do Norte, né, vai atravessar o país, vai dar tanto. Aí ele pode até ficar, poxa, mas é um pouco alto esse valor. Aí ele diz, não, eu vou numa outra empresa, né, vou dar uma olhada. Os valores são absurdos. Então, assim, nós conseguimos, tanto na questão de tempo de entrega, nós conseguimos atender bem a população, como também na questão de valores. E se houver uma melhora, um investimento nos Correios, muitas questões de tempo vão diminuir ainda mais ainda, e a questão de valores também tem essa tendência de diminuir, né, dos lugares mais distantes dos grandes centros, né. Mas é muito por isso, toda essa questão de estrutura que nós temos, que não é coisa de 1-2 dias, né. Ô Carlos, você falou aí muito da questão do governo Lula e do que esperar do governo Lula. Aí eu te pergunto, né? Para você, qual que deve ser a relação do movimento dos trabalhadores dos Correios com o governo Lula? O movimento tem que apoiar o governo, tem que ser crítico, tem que ser independente, né? Qual que é a sua avaliação aí para você sobre em relação a essa relação? Bom, a classe trabalhadora, né, o movimento dos trabalhadores, os sindicatos, eles têm que fazer essa leitura crítica, né, em relação ao governo, mesmo sendo um governo da classe trabalhadora, um governo ligado, né, à esquerda, um governo, né, que tenha essa leitura de defesa da coisa pública, né, do patrimônio público, né. Nós não podemos, como eu falei antes, nós não podemos fechar os olhos. Se tiver algo que tenha que ser criticado, a classe trabalhadora ela tem que criticar, ela tem que se movimentar. A minha leitura é que se tu tens um governo que é da classe, que é ligado à classe trabalhadora, a chance de tu discutir, botar os pontos que tu entende que estão equivocados, ele vai ser muito mais fácil. E tu tem a obrigação de fazer isso para deixar, inclusive, o governo atento ao que está acontecendo. Então, tu não pode fazer uma defesa desenfreada de um governo, mesmo ele sendo um governo ligado à classe trabalhadora, porque pode ter a chance de acabar, né, criando
uma estrutura de pura e simplesmente defender o governo e não atender mais a necessidade da classe trabalhadora. Então, sim, sindicatos, as organizações de base, elas têm que ter essa leitura. A classe trabalhadora tem que ter essa leitura. E eu acho também que a crítica e a movimentação da classe não pode ser também uma movimentação destrutiva. Não é isso que eu prego. Não é isso que eu quero. Porque lutamos tanto para colocar, né, um governo que é ligado à classe trabalhadora, nós não podemos fazer uma leitura destrutiva. Mas, assim, estar ciente do que está acontecendo, e qualquer movimentação que não seja a mais adequada e a classe se movimentar e questionar, eu acho que é salutar, é mais do que até um dever da classe trabalhadora dentro de um governo de trabalhadores, sabe? A gente tem o diálogo, é a dialética, né? Então, se um governo, e da parte do governo, se ele não entender assim, ele vai estar equivocado, porque, como eu disse, é a dialética, né? A gente tem que saber discutir. Se a gente está discutindo com pares nossos, eu acho que a discussão, a conversa, ela tende a fluir, né? E porque se tu vai discutir com um governo que é contrário a ti, bom, as chances de tu ter algum acerto, de ter alguma vitória nessa conversa, de ter algo positivo, ela é quase nula, né? Então, com o governo da classe trabalhadora, eu acho que a gente tem que ficar atento, aplaudir um governo desses, mas ficar atento e, se houver a necessidade, se movimentar de forma correta, como a classe trabalhadora tem que fazer, e apontar os equívocos, né? Carlos, me soa bastante estranho essa posição sua, para falar a verdade, né? Porque até onde que eu acompanho o PCB, né? O PCB se coloca numa posição crítica, né, ao governo Lula e classifica o governo Lula como um governo burguês. Você concorda com essa avaliação ou não? Não concordo. A nossa crítica em relação ao PT é a questão da social-democracia, certo? Nós estamos saindo de um período, como eu disse, assim, de um governo de extrema direita. Então, aonde que o próprio Partido Comunista, né, como tu sabe, nós colocamos candidaturas, inclusive candidatura à presidência da República, dentro da nossa linha, dentro do nosso pensamento, dentro de onde nós entendemos que a classe trabalhadora pode alcançar e que ela deve alcançar, e nós colocamos as nossas ideias, enfim, toda a nossa força nesse sentido. Mas no segundo turno, nós apoiamos o governo Lula, nós apoiamos o candidato, né, o candidato Lula, para que ele viesse a ganhar e rechaçar, né, o governo Bolsonaro, acabar com o Bolsonaro e ele ganhar as eleições. Pois bem, ele ganhando as eleições, entra toda essa questão que eu estava falando, quanto sindicalista, quanto um trabalhador de base, o desejo que nós temos, né? Isso não foge da questão da minha militância. A minha militância, ela é crítica nesse sentido, dentro da questão da social-democracia, sim. A social-democracia, ela acaba, muitas vezes, tendo mecanismos para tentar fazer com que as coisas andem, que não são os mecanismos que nós apoiamos. Nós, quanto o Partido Comunista, quanto um partido revolucionário, não entendemos assim como da melhor maneira tu fazer alguns tipos de acordos. A social-democracia, ela faz. No que tange a questão de melhora no trato com os trabalhadores, no trato com as estatais e com seus servidores, nós entendemos sim que há um espaço que pode ser feito. Tu me perguntaste na questão de haver a necessidade de fazer alguma crítica, de ser colocado, eu coloquei dessa forma. Nós, com certeza, faremos, porque assim, a classe trabalhadora, o Partido Comunista, não pode ficar pura e simplesmente porque elegeu um governo que nitidamente é melhor que o que passou, né, para a classe trabalhadora, se calar ou não apontar equívocos. E é isso que nós temos que fazer. E dentro desse apontamento de equívocos não pode ser uma coisa vulgar, de pura e simplesmente apontar algum equívoco e dizer, tá errado. A gente tem que dizer que tá errado, se tiver errado, e o que tem que ser feito. É nesse sentido. Mas, em relação ao governo Lula, aos Correios e da forma como vai agir, eu acredito sim que nós teremos, em relação, pelo menos ao último governo,
que nos tirou todos os nossos benefícios, praticamente, nós entendemos que sim, o governo Lula vai ser benéfico, né? E se isso não acabar acontecendo, o movimento sindical tem que se organizar e fazer a luta. Certo. E vamos estender um pouco mais essa conversa, né, Carlos? Falar um pouco em relação à questão, né, durante esse período, esse último período dos Correios, né, principalmente aí nos primeiros anos do governo Lula, tiveram aí várias denúncias de corrupção em torno da questão da Postales, né? E muita gente pega essa questão aí para justificar a privatização, né? Que para mim é um equívoco muito grande, né? Obviamente, né? A gente que defende aí os Correios público e Sim, sim. estatal. Carlos, o... eu queria saber de você sobre como que você avalia esses casos aí dos Correios, né? E como fazer para combater esse tipo de corrupção que a gente sabe que existe sem cair na lorota, né, da privatização. Bom, primeiramente, assim, é lamentável, né, qualquer tipo de corrupção, ainda mais dentro da esfera pública, porque dentro de tudo aquilo que nós temos de contexto dentro de um país, de um abismo social tão grande, né, e a necessidade, a importância do serviço público, né, ou seja, de investimentos que estão ali, de valores que estão dentro do serviço público, deles serem destinados de fato aí para atender a população, para a melhoria, né, do serviço público e atender a população, e quando vê ele escoando de uma forma nefasta, né, através de corrupção. E isso, então, é algo que a gente tem que abominar, a gente tem que, de todas as maneiras, combater, e sim, fazer uma linha de frente para que isso não aconteça. A única forma que tem é trabalhar cada vez mais com a seriedade das pessoas, com a seriedade do ser público ali, do camarada que venha fazer a função pública, que esteja ali, dele ter essa compreensão, a necessidade de se compreender, né, uma nova sociedade, uma nova possibilidade, e porque senão nós vamos continuar na mesma linha infelizmente, claro que não é só no Brasil, mas essa linha de vamos fazer aqui, vamos dar um jeitinho, é o legítimo dar um jeitinho, e assim eles dão um jeitinho de milhões, né? É um jeitinho de milhões. Então a corrupção no Brasil é latente, aconteceu, né, esse problema dentro dos Correios, e aí eu já faço o link com a questão da seguinte forma: quando teve os problemas, né, e são apontados, e aí colocam da seguinte forma: tem que privatizar por conta disso. Não pode ser assim. Nós temos que ir atrás de quem é culpado, de quem fez, e tem que ser punido severamente, sabe? Tipo, tem que... E olha o que eu digo, punido severamente. Isso é um outro problema que nós temos no país, que as punições, elas não acontecem da forma como deveria ser. Então, abre uma lacuna, parece, para outros aventureiros, para outros caras que tenham essa índole e achar que vão conseguir ter espaço e depois tudo se dá um jeito. Não, as repreendas, a punição, ela tem que ser exemplar, isso tem que acontecer, e claro, os problemas que tiveram, eles não podem estar linkados com uma privatização, porque, mal comparando, eu já fiz até essa comparação em outras conversas, que se tu corta um dedo, tu tem que sanar o teu dedo, tu vai ter que curar o teu dedo, não pode vir alguém dizer assim: eu tive uma ideia, vamos arrancar o braço. Não faça isso, sabe? Tipo, não, trate o dedo, né, por favor. Então, assim, tratar o dedo nessa alusão aqui que eu fiz, nessa metáfora aqui, seria atacar, né, diuturnamente, sim, atacar a corrupção para que ela não aconteça. Porque a corrupção é algo desmoralizante, não para os Correios, não para uma determinada algum determinado setor, é terrível para uma nação. Isso desmoraliza uma nação. Então é algo que a gente tem que combater, e uma coisa não está linkada à outra. É que nem a ojeriza em relação a um grupo político por causa de determinadas pessoas. Não, ataque aquelas pessoas que erraram, sabe? Tipo, o grupo político não. E assim por diante, né? Não ataque a empresa, não privatize a empresa, não ataque quem está fazendo mal a ela. Vamos melhorar essa empresa, que, como eu disse, é uma empresa que é importante,
né, o serviço público no país é importante, porque nós vivemos num país que tem um abismo, né, social gigantesco, então as empresas públicas elas têm que estar funcionando bem para atender essa população, que é muito carente e precisa muito do serviço público, como eu disse, porque o serviço privado não atende essa população, não atende essa demanda, né? Nós temos escolas caríssimas, né, na iniciativa privada, o serviço médico é caro, então por isso que a gente precisa de uma escola pública boa, a gente precisa de um hospital público bom, a gente precisa de um Correios funcionando, e não no primeiro problema que tiver, que é um problema grave, esse que tu apontou, no caso de corrupção, mas não é ao ponto para se utilizar para vir com a lorota, como tu disseste, né, de privatização, né? Não seria isso. Certo, o Carlos. Carlos, a gente escuta muito, né, o discurso, né, infeliz, né, que os Correios, né, está na situação que está, né, e por conta, né, dos trabalhadores dos Correios, por eles serem preguiçosos, algo do tipo. E eu queria saber de você, né, primeiramente, qual é a verdadeira situação, né, dos trabalhadores dos Correios e a quem esse discurso serve. Primeira coisa é um discurso canalha, né? Um discurso bem dos últimos períodos aí brasileiros, né? Dos últimos 6 anos. É um discurso bem dos últimos 6 anos aí do Brasil. É um discurso canalha tentando, como eu falei também no início, né, macular a imagem aí de trabalhadores que sempre foram bem quistos pela população, né? E vim falar que os trabalhadores dos Correios não trabalham da maneira que deveriam trabalhar, que são, vamos usar até essa palavra mesmo, preguiçosos, assim, é lamentável, sabe? É lamentável porque hoje eu vejo assim, ó, a grande maioria, assim, mas olha, a imensa maioria, mas dá um duro danado, assim, por conta dos locais de trabalho onde os carteiros, vamos pegar os carteiros, que são a mola mestra nossa, vamos colocar assim, né? Eu trabalho numa agência, né? Eu já fui carteiro, mas hoje eu trabalho numa agência de Correios. Mas os carteiros, o que acontece? Antigamente tu conhecia o teu carteiro porque ele passava todo dia na tua rua. As pessoas ficavam amigas, conheciam o carteiro. E aí o que aconteceu? De uns anos para cá, o carteiro não começou a passar mais todos os dias na mesma rua. Ele começou a ir todo dia naquela rua, naquele bairro. Será porque diminuiu o número de encomendas? Errado. Aumentou o número de encomendas. Ele tem uma demanda maior. E aí o que acontece? Aí linka com o sucateamento, aquele que nós falamos, está diminuindo o número de funcionários. Como que nós vamos atender a população? Então, não é força de expressão. Os nossos trabalhadores trabalham por 2 ou 3, dependendo do bairro onde ele trabalha, ele faz até 2 ou 3 distritos. O que é o distrito? Tu tem aqui tuas ruas, tu vai lá, tu faz as entregas, tudo, e era assim a tua vida. Agora não. Agora o carteiro, ele tem que entregar que na segunda-feira ele faz esse distrito, na terça-feira ele vai para um distrito que estava parado na segunda porque não tinha ninguém para entregar. Então ele está entregando já carga na terça-feira, nesse distrito ele entrega a carga da segunda e da terça. Na quarta-feira ele vai às vezes para um terceiro distrito. Na quinta-feira ele volta para aquele primeiro distrito que ele fez com carga atrasada de 2, 3 dias. Então não há ser humano que resista esse tipo de trabalho, esse tipo de exigência. E muitos de nossos trabalhadores estão adoecendo no local de trabalho, aumentando a sua carga horária, em muitos lugares fazendo hora extra, trabalhando nos sábados. Então, vir e falar que o trabalhador dos Correios ele não quer trabalhar, sabe? Parece uma piada, mas é muito triste, sabe? Tipo, e a ideia principal disso, de tentar colocar essa imagem, né, nos trabalhadores dos Correios, né,
que está em falta aí o número, né, de trabalhadores, mas eles quererem colocar essa imagem de que, sei lá, aquela ideia, aquela velha imagem, né, do servidor público que fica lá atrás, lá tomando um cafezinho, né, enquanto, né, as pessoas estão querendo ser atendidas. Por exemplo, na minha agência nós temos, são 8 guichês, tem 4 trabalhando, 4, 5 trabalhando. Mas por quê? Porque os outros estão lá atrás tomando cafezinho? Não, porque não tem funcionários. Precisamos de um concurso público, precisamos colocar mais gente trabalhando. Então, tu vê, a lógica até na agência também é a mesma coisa. Se tiver todas as posições de trabalho ali funcionando, se tiver todos os funcionários ali, não vai fazer fila. Tá entendendo? Se tiver todos os carteiros, ele vai voltar a entregar carta na tua rua ou a encomenda na tua rua todos os dias. É uma coisa óbvia, mas assim, quem faz essa leitura, quem faz esse contraponto, quem coloca isso, ele sabe o que ele está fazendo, assim, e ele fala de uma forma maldosa, mas ele sabe muito bem todos os pontos e todas as vírgulas que ele está colocando ali. Porque qual é o objetivo? O objetivo é pura e simplesmente, né, privatizar essa empresa. É colocar ela num know-how onde que ela está defasada, que ela não serve, que seus trabalhadores são obsoletos, que não trabalham. Então, para que ter esse fardo, né? Essa é a leitura que eles colocam dentro desse contexto todo. Para que ter esse fardo, então, né? Vamos privatizar, vamos vender, vamos entregar para o capital estrangeiro, vamos fazer qualquer coisa, mas não deixa aqui. E a leitura é justamente o contrário. São trabalhadores, homens e mulheres aí honrados, sabe, que acordam muitas vezes 5, 6 horas da manhã, pegam os ônibus e trens lotados para irem para os seus locais de trabalho, muitas vezes distantes de onde moram, sabe, para trabalhar 8 horas, baixo de sol, chuva, em todas as condições, as piores condições, e para prestar um bom serviço para a população. Nós temos uma máxima dentro dos Correios, que é o pessoal, assim, nós temos os nossos caninhos e os carteiros, vou deixar na lata. O que é deixar na lata? Que eles dizem, eles batem assim, eu vou deixar na lata. É conseguir entregar tudo. A satisfação, sabe? Tipo, tu vê só a satisfação desse trabalhador de conseguir entregar tudo, não por eles, sabe? Tipo, mas porque as pessoas estão esperando. Se tiver um dia uma oportunidade de conversar, de ir falar num local de trabalho, ir lá conversar com os trabalhadores dos Correios, dos carteiros, lá no CDD, né, que é o Centro de Distribuição Domiciliar, tu vai ver que a leitura deles é essa. A leitura de um legítimo servidor público, de um cara que quer servir a população. Então é uma leitura canalha desse último governo, dessas pessoas, desses neoliberais que querem privatizar os Correios. Então não caiam nessa conversa. Os trabalhadores dos Correios, como os demais servidores públicos do país, são honrados e querem sim uma estatal forte aí para atender bem a população cada vez, né, atender cada vez melhor a população brasileira. Certo, Carlos. Carlos, conversar um pouco aqui da relação do movimento sindical, né, com o governo, né? Você falou da importância da independência, né, e tudo mais, mas a gente sabe que durante, né, os governos Lula, né, principalmente, teve dirigente sindical que foi cooptado pelo Estado, né? E para mim, e acho que garanto para você também, isso é um grande problema, né? Que não pode acontecer. Como que você avalia essa relação aí dos sindicatos com o governo, a direção majoritária, e como que você avalia a atuação da direção majoritária dos sindicatos aí, dos Correios, das federações, no dia a dia, no cotidiano? Sim. Olha, em relação aos primeiros governos ali, né, de Lula e depois Dilma também, principalmente ali nos primeiros anos ali do governo Lula, houve uma cooptação assim do movimento sindical e talvez até não faziam a real leitura do que estavam fazendo, assim, porque acharam que era um caminho meio que óbvio, assim, sabe? Tipo, eu estou no movimento sindical, agora nós somos governo, né? Vamos ocupar espaços, né? E ocuparam boa parte de setores, né? Agora falando de Correios, mas eu acho que assim foi também nas demais estatais. Boa parte de setores ali estratégicos, enfim, de chefias,
foram ocupados por ex-sindicalistas ou sindicalistas, como queiram, né? E muitos não agiram da melhor maneira, sabe? E isso foi muito ruim para o movimento sindical, foi muito ruim para a classe trabalhadora, porque abriu brecha, inclusive, para setores da direita vir e botar o dedo na ferida. Setores o que existia de crítica de setores da esquerda, né, em relação àquele movimento, né, de cooptação, e mesmo aqueles que diziam, não, mas eu estou ocupando aquele espaço, mas eu vou desenvolver um bom trabalho, mas se não desenvolvia, se estava lá só para blindar o governo, porque isso a gente observou, pelo menos nos primeiros governos do Lula, era uma blindagem do governo. Tinha camaradas do movimento sindical que foram para a gestão e fizeram a coisa certa, discutiram, debateram, tudo, teve. Mas a ampla maioria fez uma leitura de blindagem. E aí nós voltamos ao que a gente estava falando antes, sabe? Tipo, isso não é o dever de nenhum trabalhador, seja o posto que ele tiver. Só que ali havia realmente uma nítida cooptação. Então, assim, foi um período muito ruim, eu digo, para o movimento sindical, que se perdeu, assim, abriu brecha para quem queria vir destruir o movimento sindical, macular ele, colocar uma imagem muito negativa. Entre os trabalhadores também houve questionamentos nesse sentido, se distanciando do movimento e enfraquecendo, de certa forma, enfraquecendo o movimento sindical. E isso é algo muito ruim mesmo, né? Porque foi feito todo uma luta, né, para se estruturar o sindicato, estruturar a classe trabalhadora, e aí se perder muito dessa forma, foi algo muito ruim. Então eu vejo assim que para esse governo agora, acredito eu que muitos desses erros não vão ser cometidos. Acredito eu tenho essa perspectiva de que, né, dirigentes aí sindicais que venham a ocupar algum espaço têm uma compreensão plena do que é o seu dever, né, tipo, quanto um trabalhador. Ele não vai deixar de ser um trabalhador, ele pode estar ocupando um outro espaço, mas ele vai continuar sendo um trabalhador, ele é oriundo do movimento sindical, ele tem o dever, né, essa é a minha leitura, ele tem o dever de questionar, ele tem o dever de botar o dedo, inclusive, na ferida, mesmo militando, e não é função dele blindar o governo. Então, assim, se houver de novo essa movimentação de dirigentes indo para a gestão, pura e simplesmente para blindar ou fechar os olhos e achar que tudo está perfeito, vai ser mais um momento de perda aí para o movimento sindical, que já está combalido. Eu vejo assim, o movimento sindical tem os seus problemas, né? Muito da classe trabalhadora não se enxerga no movimento sindical, por conta de todo um ataque que foi feito também à direita, enfim, né, os partidos de direita, a ideologia de direita atacou muito, né, também o movimento sindical. E aí, então, acho que cabe ao movimento sindical não dar brecha mais ainda para que essa imagem seja destruída, né, da importância que é um sindicato, que é dos seus dirigentes, a importância de seus dirigentes, que é isso que a gente precisa ter um sindicato forte, dirigentes que são de luta, para trazer, né, justamente a classe toda para esse embate, e não ser cooptado de uma forma grosseira e fechar os olhos ou blindar o governo, né? Essa não é a função de dirigentes sindicais sérios. Certo. E continuando aqui o nosso papo, né? Eu também escuto, e isso vem por parte de alguns setores da esquerda, infelizmente, né? De que os trabalhadores dos Correios são trabalhadores de direita que votaram no Bolsonaro, e enquanto deu todos aqueles ataques aí que os trabalhadores dos Correios se enfrentaram muito bem, né? Muitos falaram que, tipo, bem feito, tem que fazer isso mesmo para os trabalhadores dos Correios aprender. Eu queria saber um pouco de você desse Sim. discurso, né? Esse discurso colabora com a luta ou não?
Não colabora nem um pouco, nem um pouco. Mas eu acho que são assim, são comentários no calor do momento, assim, de fatos, de acontecimentos, né? Não, e acabam não aprofundando, né? O que aconteceu, né? Ou o que está acontecendo, né? Como eu falei aqui da questão do governo Lula, infelizmente a gente teve perdas no movimento sindical. Teve cooptação, muitos dirigentes blindando o governo, e isso trazia uma imagem negativa, como eu disse. Então, setores da direita dentro do movimento, né, pintados de novas tendências, daqueles que estão lutando pelo trabalhador, uma leitura do tipo, não escute esses velhos sindicalistas, vamos nos organizar, nós não temos partido, sem partido, por um sindicato sem partido, coisas do tipo assim. E aí começaram a criar corpo e criar uma imagem, né, totalmente destrutiva, né, do movimento sindical, do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula. E aí, então, dentro dessa hecatombe, tu tinha muitas vezes um gestor na tua unidade que tinha sido um sindicalista e não tratava bem os trabalhadores. Né? Tu tinha um gestor dentro do prédio sede que não fazia por onde e ficava lá só blindando o governo. Então, tu eram mal vistos. Então, começava todo aquele mecanismo que alguns setores da direita estavam falando, estava se fechando na cabeça do trabalhador. Foi se fechando. E aí também acabou que em algumas negociações elas não foram as melhores negociações, pelo menos naquele momento se entendia assim, se entendia que podia avançar mais. E aí esses setores instigaram que boa parte dos trabalhadores dos Correios começasse a ter uma ojeriza em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao governo do PT. Mas ojeriza mesmo, assim, a ponto de ter, que eu acho, um pouco a mesma leitura que esses caras da direita conseguiram colocar na grande massa trabalhadora. Tu pegou muito trabalhador aí de base votando no Bolsonaro, sabe? Muito trabalhador de base, muito cara que rala aí, que precisa ralar, que tem uma vida, olha, no mínimo muito competitiva, votando nos caras da direita, que são justamente os caras que atacam ele. E dentro dos Correios não foi diferente. Então nós vivemos esse período aí, aonde que começou a ter uma ojeriza do PT e das práticas que estavam tendo de alguns gestores dentro dos Correios. E aí, quando começou essa ascensão da direita, a ascensão de Bolsonaro, enfim, começou a se linkar isso. Então, muitos trabalhadores dos Correios e de outras estatais também, enfim, e de setores aí que, em qualquer outra situação, eu nunca imaginaria que apoiariam, começaram a apoiar. Com isso, não quer dizer que foram todos os trabalhadores dos Correios. Então, assim, quem vem e faz uma leitura destrutiva, os trabalhadores dos Correios são trabalhadores da direita, tudo, é porque não sabem até. É muito ruim dizer isso, assim, porque somos a estatal de menor salário entre todas as estatais do país, sabe? Trabalhamos num trabalho, num serviço que não é fácil, é um serviço doloroso. A gente até brinca, nós somos né, servidores federais, né? A gente brinca, nós somos peão, é um peão federal, né? Trabalhador dos Correios é um peão federal. Então, assim, é um trabalhador de base, literalmente. Então, colocar esse trabalhador como um trabalhador de direita, assim, é muito ruim. E vindo, como tu disse, esses ruídos, eles vêm de muitos setores da esquerda, né? Mas eu acho que são setores, assim, que, sei lá, pensam com o estômago, assim, sabe? E aí, ficar indignados, né, de ver ali trabalhadores de base, né, fazendo, sei lá, alusão. Teve vídeos, né, que passaram na internet na época, né, eu acho que de uma unidade dos Correios, dos caras festejando, imagina, né, esse maluco do Bolsonaro, né, então, assim, tipo, foi um momento
que espero que nunca mais passe por perto dentro dos Correios. Mas só que a direita e esse mecanismo todo dela, né, de rádio, televisão, das mídias, isso também colabora. Porque não é por acaso, como a gente está colocando aqui, assim, que um trabalhador de base dos Correios, ou um trabalhador braçal aí do dia a dia, que pega ônibus e tem trem lotado, né, ele defenda, né, justamente os caras que querem atacar ele, querem acabar com o emprego dele. Veja você, trabalhadores dos Correios naquele período defendendo, né, caras que queriam, deixando claro que iam privatizar a empresa. É algo muito maluco isso, sabe? Então é um grau até, parece até um grau de insanidade, assim, um grau insano, mas então, para ver o poder que a direita tem nesse sentido e como eles se organizam para chegar até as mentes, né, da classe trabalhadora. E a gente tem que rebater isso de todas as maneiras. Então, quando o ruído vem da esquerda, até eu tento entender assim que é um momento de indignação, sabe? Eu vejo o pessoal às vezes falar também aquilo assim, pobre da direita, não sei o quê. Cara, olha só, olha esse camarada, o que será que ele recebeu de informação? O que será que chegou até ele para ele estar fazendo esse tipo de defesa? Não podemos achincalhar esse trabalhador, não podemos botar ele, né, de lado, muito pelo contrário, nós temos que abraçar esse cara e dizer, cara, acorda, sabe? Veja você, olha, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. A minha filha, ela estuda numa escola municipal. Aqui é um bairro onde eu moro, é um bairro pobre, né? Então, assim, nessa escola municipal é uma escola muito boa, mas andou faltando professores, sabe? E aí tá, meio que 2, 3 semanas andou faltando professor, isso aí atrapalhou os pais, tudo. Aí os pais se reuniram, foram falar com a diretora, e fizeram uma reunião com a diretora um dia de manhã, aí estavam botando seus pontos de vista, isso e aquilo, não sei o quê. A grande maioria desses pais tem ali 2, 3, até 4 filhos nessa escola municipal, né? Que nem as escolas estaduais aqui, mas enfim, essa é uma escola municipal. E aí, no meio das conversas, eles começaram a disparar que assim não dá mais, tem que privatizar essa escola, sabe? Tipo, então, assim, eu posso olhar para eles e pensar assim, então esses pais são tudo da direita. Eles não são da direita, cara. Eles não são, cara. São trabalhadores, eles moram num bairro pobre, cara, sabe? Eles não são da direita. Eles estão com um pensamento da direita, sabe? Eu acho que esse aí é o ponto de interrogação, aí é o X da questão, sabe? Eles não são da direita, cara. A gente tem que ter um mecanismo de chegar até esses trabalhadores, até esses pais aí que eu falei da escola municipal, para eles não falarem isso, sabe? Para os trabalhadores dos Correios não defenderem, né, Bolsonaro, nem que seja de brincadeira, como naquele vídeo lá, sei lá. Até hoje eu não consigo acreditar se aquilo lá foi sério ou não, cara, sabe? Mas assim, que nem de brincadeira. Então a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, cara. E quando o ruído vem da esquerda, porque para mim ali naquele instante era fácil, né? Na escola ali eu pegar e dizer assim, vocês são tudo da direita, né? Vocês são pobres da direita, né? Não, cara. Sabe, tipo, eu conheço todos eles ali, são trabalhadores dignos, cara, mas eles estão com... Alguém meteu isso na cabeça deles, cara, e alguém muito poderoso, sabe? Colocou isso na cabeça deles. Então, assim, a gente vai ter que começar a trabalhar mais do que a gente trabalha, mais do que a gente já faz para combater isso e tirar essa ideia de direita, cara, que é posta aí para a classe trabalhadora, cara, né? Muita coisa já é feita, né, cara? O movimento tá aí, a gente faz o enfrentamento. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque não é possível, cara, que a classe trabalhadora defenda, parte, né, da classe trabalhadora defenda justamente aqueles que nos oprimem. E para a gente finalizar essa discussão, tá muito boa, perspectivas aí de luta para a categoria. Bom, agora vai chegar a próxima aí, vai vir o nosso dissídio, nós está tendo movimentações dentro da empresa, né, de colocação do novo presidente, tomou posse, né, o novo presidente dos Correios, né, é o Fabiano Silva, é um jurista, é um cara ligado a prerrogativas, então, assim, tipo, veio com um discurso, né, de melhora aí dentro dos Correios, mais ou menos dentro desse contexto todo que nós falamos, mas como eu te disse, o movimento sindical, os trabalhadores têm que estar atentos, né, os sindicatos têm que estar atuando,
E falamos muito aqui basicamente das questões mais propriamente dos Correios, né? Mas os sindicatos eles atuam não só na questão, né, dignamente ali dos Correios, mas como todas as outras questões, traz discussões aí da questão das mulheres, da questão racial, da questão de gêneros em geral, né? Então, são pontos importantes aí, a questão de assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, enfim, sindicatos, eles têm que estar atentos, eles têm que estar atuando, né? Porque eu acho que tu chegando até a classe trabalhadora, muitas vezes não só falando do dissídio ou da questão propriamente ali do local de trabalho, mas falando de coisas que são da vida desse trabalhador, é uma das maneiras, aquelas que eu falei ali do X da questão, sabe? Da gente conseguir chegar até esses trabalhadores e eles conseguirem compreender e ver assim, tipo, pô, eu nunca vi aqueles caras virem lá e falar sobre tal coisa, né, sobre determinado assunto, trazer tal conhecimento para mim. O sindicato traz, sabe? Tipo, o sindicato é atuante, né? Então, eu acho que a classe trabalhadora tem que se organizar dessa forma, tem que buscar todos os espaços, os sindicatos dos Correios não podem ser diferentes, tem que fazer dessa forma. E, de uma maneira geral, a classe trabalhadora ela tem que fazer o enfrentamento, eu acho que atento ao novo governo, ainda feliz, né, por conta de ter derrotado o governo Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí, então eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento, como eu disse, não só dentro dessa estatal fantástica que é os Correios e que a gente tem que defender ela pública, mas como em todos os espaços que forem possíveis, a gente tem que se organizar e trazer uma linha de defesa, né, da classe trabalhadora e querer sempre o melhor, né? É isso que a gente tem que fazer, se organizar e lutar muito, né? Porque é isso que a gente precisa e trazer informação, né? Então, programas como o teu, debates como o teu aqui são importantíssimos, né? Que continue aí firme, porque é isso que é importante, né? Estar atuando, né? E esse eu acho que é um dos X aí dessa questão. Então, é mais do que nunca atuar firme os sindicatos, né? Respondendo aí a tua pergunta, atuar firme para que não deixar um centímetro para a direita, sabe? Não podemos deixar um espaço sequer aí para a direita e para esses caras que querem vir tomar a consciência da classe. Então, essa disputa de consciência a gente tem que vencer. Nós temos que vencer essa queda de braço aí com a direita e mostrar de quem está do lado da classe trabalhadora. Então, são os partidos de esquerda, são os sindicatos, são os movimentos sociais. E é isso que a gente tem que fazer nesse período, né? Mesmo sendo um período aí de bonança, vamos dizer assim, né, de um governo ligado à classe trabalhadora, mas sempre atentos. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Carlos. Gostei aí bastante aí do bate-papo, né? Muito bom. E passo a bola aí novamente para ele fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, agradecer o espaço, né, em nome aí do partido, também do Partido Comunista Brasileiro, eu agradeço o espaço, porque quando eu estou aqui, eu não estou representando somente aí um trabalhador dos Correios, somente eu, então na personificação, o Messala, não, nós somos sempre representantes, né, de um coletivo, de uma ideia, e nós do Partido Comunista Brasileiro, nós trazemos uma ideia de luta, uma ideia revolucionária, uma ideia onde que a classe trabalhadora sim tem o seu poder, tem o seu direito, e tem que buscar ele, e tem que ter essa consciência. Então, buscamos essa consciência, e repito, espaços como esse, agradeço novamente, porque são os espaços que a classe trabalhadora tem, pode vir debater, e se conhecer um pouco, né? A gente acaba conhecendo a história, né, de outros trabalhadores, de outras vertentes de luta, e isso vai nos engrandecendo e trazendo mais acúmulo e nos fortalecendo para a nossa caminhada, que não é fácil. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, bom dia para quem estiver assistindo em qualquer outro horário, né? Um forte abraço aí do camarada Messala a todas e todos. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Carlos Messala, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando.
Lembrando sempre, né, de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente, compartilhe esta entrevista, outras programas do canal, matérias que nós produzimos, né? Para poder fortalecer essa mídia independente. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Também siga a gente no TikTok, nós estamos no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Quem usa essa rede social, segue a gente lá. Não tem dancinha, mas tem conteúdo político. Também siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. E, né, quem puder, contribui aí com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Não dependemos de dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, e assim a gente quer continuar sendo. E a independência política também passa por independência financeira. Então, seu apoio de você ouvinte, pode ser qualquer quantia aí, é fundamental. E seguindo aí na questão na parte financeira, né, quem puder, participe do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Um forte abraço e fui!